Segundo escreveu Marcos, o capítulo é o capítulo de número 4 e o versículo é o de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35, diz-nos assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5 e o versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito pregado, um texto que por muitas vezes nós ouvimos mensagens que confortaram a nossa alma a respeito dele. Mas um texto também que sempre que nós lemos assim, como todos os demais da Bíblia, a palavra de Deus, ela não se renova a cada manhã, ela é a mesma, mas ela tem poder para agir na nossa vida por todos os dias que nós precisamos. Jesus está em uma circunstância aonde ele com os seus discípulos estavam ali depois de uma grande quantidade de sermões. Robert, que sermões foram estes? Jesus havia se colocado junto ao mar da Galileia, mar este que também os judeus chamavam de Tiberíades, mar este também que aquele povo chamava de Lago de Genezaré. Quando nós ouvimos esta mensagem, nós logo pensamos que este mar, ou este texto citado, se tratava mesmo de água salgada. Mas quando nós vamos estudar um pouquinho mais profundo, e um rabino judeu chegou a escrever isso, que na verdade o mar tem, ou melhor, o mundo tem 7 mares, mas que Deus escolhera este para que fosse palco dos milagres de Jesus. Nós estamos falando, na verdade, de uma grande extensão, de uma grande porção de água doce, que se estendia desde a Galileia até aproximadamente 13 quilômetros de distância, e uma grande porção de água, onde, segundo os historiadores, ali existiam aproximadamente 22 espécies de peixes. Robert, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo, irmãos, refletir junto com você, que na verdade Jesus, por vezes, ele escolhe lugares aonde ele quer operar na vida do homem que nós não conseguimos entender. Jesus, por vezes, o palco dele é diferente do lugar aonde nós estamos propiciados ou condicionados a nos colocar, porque se nós fôssemos pensar pela lógica humana, Jesus ele iria até Jerusalém, subiria em um pódio e começaria então a exercer um dos seus sermões. Mas perceba que Jesus agora está diante de um rio, uma represa, e ele começou então a falar aos seus discípulos. Ele pronunciara pelo menos 3 parábolas muito conhecidas. A primeira delas foi a parábola da candeia, que falava de um objeto que trazia luminosidade para a nação de Israel e dentro da casa, dentro do lar hebreu. Posteriormente, ele falou a respeito também da parábola da semente, a parábola do semeador. Depois, logo após, ele vai falar a respeito da semente do grão
grão de mostarda. Tendo Jesus por um dia todo pronunciado à beira do lago de Genezaré a respeito de o seu reino, as grandiosidades do seu reino, agora Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele se cansou, ele estava já cansado durante aquele dia, quando ele vai então se posicionar, e sendo já tarde, ele olhou para os seus discípulos, e ele então disse assim: vamos passar para outra margem? Vamos passar para outra banda? Robert, por que Jesus, ele queria fazer aquilo? Porque assim como nós, irmãos, ele era homem, 100% homem, mas 100% Deus, e ele queria demonstrar para os seus discípulos as grandes coisas que ele tinha para operar na sua vida, as grandes coisas que ele tinha para operar na vida daqueles homens. O texto diz assim então, que Jesus, os seus discípulos entraram naquela embarcação, e eles agora começaram então a navegar, estavam no meio daquele mar, aquele mar que era grandioso na extensão, mas grandioso também na largura. Quando o texto vai nos dizer assim, que Jesus, estando com os seus discípulos agora, se instalou uma grande tempestade. Fico pensando que pode ser um pouquinho maior do que essa que nós estamos ouvindo do lado de fora. A história, a tradição judaica vai dizer assim, que se levantavam ondas no lago de Genezaré de aproximadamente 4 metros de altura. O último grande momento ou movimento que houve naquele lugar onde as águas assopravam foi no ano de 1992, que a história vai dizer assim, que se levantaram ondas de 3 metros naquele lago, e se assoprou-se então que as águas chegaram até o centro da cidade de Tibério. Robert, mas o que é que você quer falar com isso nessa noite? Quando eu li este texto, Deus, ele me deu uma mensagem ao meu coração, e ele falou comigo sobre tempestades que nos levam a outra dimensão. Jesus está com os seus discípulos num palco, irmãos, vivenciando grandes milagres, trazendo grandes sermões ao seu povo, e o povo sendo agora alimentado pelas palavras de Jesus. Quando uma tempestade inesperada se instalou, porque, segundo aquilo que nós vamos estudar da região onde estava Jesus e os seus discípulos, os ventos assopravam nas montanhas que estavam ali de um lado e de outro, e de forma afunilada eles iam assoprando e pegavam as embarcações que estavam dentro daquele rio, a ponto de levá-las a pique, a ponto de levá-las a virar, a ponto de afundá-las. Mas quando nós vamos ler o texto que nós lemos aqui nesta noite, o texto vai dizer assim, que estava Jesus, estavam seus discípulos, estavam eles naquela embarcação próximo de outros barquinhos, quando uma grande tempestade assoprou, quase levou o barco deles a pique, e um dos seus discípulos então lembrou-se e disse assim: Jesus está na polpa do barco. Alguém, irmã Ziquinha, pensou assim: nós fomos deixados de lado, nós fomos esquecidos, Jesus já se esqueceu de nós. Mas alguém disse: mas o mestre está na polpa do barco. E a primeira palavra que eu quero deixar para o teu coração nesta noite, querido irmão, porque por vezes nós estamos com sentimentos como estavam aqueles discípulos. O nosso coração, por causa do turbilhão de problemas, dos ventos contrários que assopram a nossa vida, nós pensamos que Jesus, ele está dormindo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: dormindo ou acordado, o importante é Jesus estar no barco. Assoprando os ventos contrários ou não, o importante é ele estar no barco. Tendo enfermidade, porta fechada, o casamento estando em dificuldade, Jesus te trouxe aqui para lembrar você: eu quero ficar no teu barco, eu quero ficar na tua casa, eu quero mudar a circunstância da tua família. E eu tenho convicção nessa noite, querido irmão, que nós podemos até atrasar, nós podemos até nos esquecer que ele está na embarcação, mas no momento certo ele vai se colocar de pé, ele vai se manifestar, ele vai mudar a condição que os seus filhos se encontram, ele vai mudar a situação que a sua família se encontra, porque ele é Deus. O vento pode parecer contrário, irmã Francislaine.
O vento pode parecer que vai nos levar embora, que aquele momento onde nós pensamos assim: agora eu não vou mais dar conta, agora eu vou parar, agora o jeito é desanimar, o jeito é desistir, o jeito é parar. Mas Jesus trouxe você aqui nesta noite dizendo: não, continua firme porque eu estou com você nessa situação, continua firme porque eu estou contigo neste negócio, fica firme porque eu continuo cuidando de você no meio da aflição. Porque, irmão, a gente falar que o vento assoprou no barco de Jesus nos dá um pouquinho de pavor, mas coisa difícil é o dia que o vento entra e pega a nossa embarcação. Coisa difícil é o dia que o vento pega o nosso barquinho. Porque quando Jesus pega o nosso barquinho, irmão, o tratamento é particular com cada um de nós. O tratamento ele é particular com cada um de nós, mas uma coisa é: Jesus não nos abandona no dia da aprovação. Ele não nos abandona no dia da adversidade, Ele não nos deixa sozinho. E a Bíblia diz assim, então, que eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava o barco, e havia com ele também outros barquinhos. Esse momento é aquele momento que a gente vem para a igreja, e a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve a pronúncia do Evangelho, das Santas Escrituras, e o pastor prega, o urbão prega, alguém pregou para você, e você falou assim: agora minha vida vai mudar. E você está naqueles barquinhos, como estavam aqueles homens do lado de Jesus com seus discípulos. E aí vem um vendaval, e aí vem o momento contrário, e aí vem as grandes tempestades na nossa vida. Mas elas não são para nos matar, elas não são para nos envergonhar, elas são para nos causar crescimento, para Deus nos fortalecer, para Deus te dar graça, para Deus moldar o teu ministério, para Deus moldar a tua chamada, para Deus te capacitar para uma grande obra. Uma coisa é: o vento pode ser contrário, o momento pode ser difícil, mas Jesus está com você neste momento. Queridos irmãos, o texto vai nos dizer assim então, que levantou-se um grande temporal e um grande vento por cima do barco, de maneira que os barcos que estavam ali, eles começaram a encher-se de água. Eu fico lendo esse texto e pensando comigo, presbítero Zezinho, que os discípulos ficaram tão desesperados, queridos irmãos, que pode ser que alguns começaram a procurar vasilhas para poder tirar a água de dentro do barco. Alguns procuraram então achar alguma forma de tirar aquela água que estava entrando dentro da embarcação. Só que tem uma coisa: quando as tempestades nos sobrevêm e elas vêm sobre a nossa vida, não adianta simplesmente gritar, não adianta simplesmente desesperar. A nossa confiança precisa estar posta no Deus da nossa vida, no Deus da nossa casa, no Deus da nossa chamada. Nós ouvimos quarta-feira aqui do nosso pastor que Deus, irmãos, Ele vocacionou pessoas para a sua obra. Talvez o vento tenha soprado contra o teu ministério, contra a tua chamada, mas Jesus está nessa casa lembrando você nesta noite: essa tempestade vai passar, essa tempestade vai embora, esse momento difícil ele é passageiro. Eu nunca vi uma tempestade que durou para sempre. E ele então estava à polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não se importa que nós pereçamos? Perceba que as palavras dos discípulos demonstravam desespero. Ao invés deles acordarem Jesus de forma devagar e dizer assim: Jesus, nós precisamos que o Senhor faça algo por nós, eles simplesmente gritaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Assim como nós, irmãos, no momento da adversidade, no momento difícil, no momento de provação, no momento contrário do diagnóstico do médico, a nossa tendência é desesperar no meio das adversidades.
Mas Jesus trouxe você aqui para te dizer: fica calmo nessa circunstância, porque eu sou contigo. Fica tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Fica tranquilo, porque eu sei as tuas provações, eu sei das tuas lutas, eu sei das tuas pelejas, eu sei das tuas noites mal dormidas, eu sei das calúnias que tem contra a tua vida, mas eu sou Deus sobre a tua vida. Eu sou o Deus da tempestade, eu sou o Deus do vento forte, eu sou o Deus da água que entra na embarcação, diácono Elias. Eu sou o Deus que faz, que ajo, que intervenho e que mudo, e ninguém consegue me impedir. Deus não trabalha no meio do desespero, irmão. Nunca vi Jesus trabalhando no meio do desespero. O salmista, por vezes, vai se posicionar de forma onde ele vai falar: Senhor, me socorre. Mas nós vamos ver Deus ensinando o salmista no Salmo 40, e ele dizendo assim, ó: muitas provações, me permita conjecturar em cima do texto, eu passei muitas adversidades, muitas dificuldades, mas para Deus me atender, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Jesus está aqui dizendo para você: talvez você tenha olhado para esse mar bravio, a tua vida está como aqueles discípulos no lago de Genezaré, aonde você olha para um lado tem vento, você olha para o outro lado tem montanha, você olha para o outro lado, tem água que parece que vai te sucumbir, mas Jesus te trouxe aqui para dizer para você: mas tem a minha mão para te resgatar no meio dessa tempestade difícil, tem a minha mão para te dar força nesse momento adverso, tem o meu poder para te socorrer. Irmãos, e Jesus, Ele não precisa de nenhum tipo de legalidade humana para poder operar. Robert, por quê? Porque estava naquele barco Pedro, estava naquele barco André, que eram homens vivenciados na pesca. Eles já estavam acostumados a levar a embarcação para onde ele queria, pastor Elias. Eles já estavam acostumados a governar os barcos conforme o entendimento que eles aprenderam de vivência na sua vida de pescaria. E por vezes a nossa vida é assim. Nós lidamos com situações onde nós olhamos e falamos assim: mas eu já sei como vencer esse problema, eu já sei como vencer essa adversidade, eu já sei como lidar com isso. E aí, quando você pensa, o vento estava acostumado a vir desse lado, quando você menos percebe, ele vem do outro, na onde você não sabe lidar com aquela situação. Mas Jesus, nesta noite, Ele me trouxe aqui para você pregar, para pregar esta palavra e dizer para você: o vento é contrário, está na tua contramão, mas eu trabalho também na contramão, eu ajo também no momento onde você não sabe o que fazer, eu mudo a história que você não pode mudar, eu transformo aquilo que a medicina já desenganou, eu ajo na vida daqueles que acreditam na minha graça e no meu poder. Olha aqui, porque eu já vou continuar na mensagem, mas eu quero testificar de algo. Sexta-feira, eu fui para Passos, junto com o irmão Merindo e o irmão Lazinho. Os irmãos sabem que a nossa irmã fez um tratamento de câncer de pele há um tempo atrás, e nós estamos felizes com Jesus, porque Deus usou a medicina, e o médico virou para ela e falou: a senhora está de parabéns, porque a senhora agora vai voltar aqui só daqui a um ano. Mas quando eu cheguei em Passos, entrei no hospital do câncer, irmãos, a minha mãe me mandou uma mensagem, minha irmã me ligou e falou: Robert, a sua avó acabou de sair daqui de São José da Barra com diagnóstico de infarto. E eu preocupei muito, porque ela tem bloqueio de 3º grau no coração, é diabética e tem pressão alta. E eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha avó. Eu confesso para os irmãos que o meu coração ficou angustiado. Nós subimos para o 3º andar do hospital do câncer, gente doente de um jeito, de outro, parece que a minha alma foi angustiando, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, mas eu falei: Jesus, a minha confiança está no Senhor. Nós saímos do hospital, eu falei: irmão Lazinho, irmão Merinda, espera aqui, porque eu vou dar a volta. Cheguei do outro lado, eu já estava acostumado a entrar lá na Santa Casa. Eu chegava sempre e falava assim: sou diácono da Assembleia de Deus, quero fazer uma visita religiosa, fazer uma oração para um paciente. Dei o nome da paciente, a moça virou para mim e falou assim: por causa da Covid você não pode entrar. Eu estava acostumado com aquela situação. Eu visitei irmãos, eu visitei pessoas da minha família daquela forma. Eu virei para trás, irmãos, conversei com meu avô 2 minutos e eu fiz uma oração na beirada daquele hospital e falei: Senhor, o Senhor é o dono da nossa vida, e aquilo que nós não podemos mudar, o Senhor pode mudar. Eu quero dizer para os irmãos que quando foi ontem à tarde, eu liguei para minha mãe, e a minha mãe falou assim: Robert, eu não sei o que aconteceu,
mas a médica passou aqui, falou que fez um cateterismo na sua avó e que ela não tem infarto nenhum no coração. Robert, o que é isso? Ah, Robert, isso é coincidência porque os médicos erraram. Nós temos que parar com isso, irmãos. Nós temos que acreditar na oração que nós fazemos, que o nosso Deus muda os ventos contrários, Ele acalma a tempestade, Ele acalma a fúria do mar, Ele manda com que o mar se cale. Robert, por quê? Porque quando eu vou ler esse texto, eu fico, então a Bíblia agora vai dizer que ele despertando, irmãos, ele repreendeu o vento. Presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. Calamante, orabadagassuri minácia. Eu sinto Jesus nessa casa de oração, nessa noite, dizendo para alguém, dizendo que esse vento contrário vai ter que parar, porque Jesus vai intervir na sua vida. Perceba uma coisa, eu falei que aquela região não era uma região marítima, na verdade, era um grande lago onde entravam muitos ventos. Porque todo mundo que vai no mar, eu nunca fui, mas eu já ouvi muitos testemunhos, que coisa boa é estar lá na beira do mar. Os nossos irmãos são lá de Alagoas, moram em uma região de litoral. E que coisa boa é você se lembrar do som do mar. Em outras palavras, lembrar-se da voz do mar. Mas eu nunca vi alguém dizer que o vento tem ouvido. Já falaram da voz do mar, dos sons que o mar ele tem. Mas eu nunca vi, diácono Santiago, alguém dizer assim: o ouvido do vento fez com que ele mudasse de direção. Mas Jesus conhece até o ouvido do vento para poder intervir em circunstância na nossa vida. Robert, você está pregando heresia? Não, eu não estou. Eu fico pensando comigo, me permita, irmão, aprofundar. A Bíblia, na verdade, é muito profunda. Nós que temos um pensamento muito raso. E me permita, junto com você, entrar nessa circunstância e agora pensar um pouquinho mais profundo. E o vento agora obedecendo à voz de Deus. E eu fico pensando assim de Jesus que se manifestou. E aquele vento pode ser que, ou melhor, é o vento que está em todo mundo, e ele se lembrando assim: peraí, eu acho que eu já ouvi essa voz em outrora. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Ezequiel, capítulo de número 37, quando Deus falou para Ezequiel, e ele disse assim: ó ventos que vêm dos quatro cantos. Robert, o que significa isso? Deus estava falando assim, para o vento que vem do sul, o vento que vem do norte, o vento que vem do oeste, e o vento que vem do leste. Ele disse assim: assopra sobre esse vale de ossos secos. E a Bíblia diz assim que por causa daquilo que Deus falou, aqueles ventos ouviram a voz de Deus e então assopraram sobre aquele vale de ossos secos. Lá no livro do Êxodo, a Bíblia diz que o povo de Israel estava em uma marcha muito constante, rumo à terra prometida, a terra chamada Canaã. E quando Moisés chegou junto com Arão, Miriam e os seus ajudadores, eles olharam e disseram assim: agora a coisa atrapalhou, porque na frente tem mar, e olha lá em cima, já lá vem Faraó com seus carros, com seus cavaleiros, o seu exército, e nós não temos o que fazer. Deus falou com Moisés e falou assim: meu servo, eu quero te dizer uma coisa, olha para essa vara que eu te dei aí, eu te dei autoridade, eu coloquei unção na tua vida, e você vai pegar essa vara e vai tocar ela nas águas. Irmão, Moisés saiu e foi tocar, mas não foi a vara, não foi ele que fez nada. A Bíblia diz assim que veio um vento do leste, e veio um vento lá do oeste, porque esse vento também ouviu a voz de Deus, e eles então começaram a soprar. A Bíblia diz que a terra agora que estava cheia, inundada, ela começou então a se rasgar ao meio. A nação de Israel entrou a pés enxutos naquele lugar, porque o vento ouviu a voz de Deus. E Jesus agora está em Genezaré, estava no lago chamado de Tiberíades, estava em um lugar, uma cidade que havia sido nominada por causa de um imperador que estava ali. Mas na verdade, quando chegou-se diante daquela situação, não adiantou chamar nenhum deus pagão, não adiantou chamar nenhuma estátua, não adiantou chamar nome de imperador. Simplesmente Jesus teve que se manifestar para que aquela situação fosse então modificada, transformada. E Jesus está aqui nesta noite dizendo assim: eu falei para o vento lá do Êxodo parar,
orar ou abrir as águas, e eles abriram. Eu falei para 4 ventos também assoprarem, e eles assopraram. Eu falei em Genezaré, e o vento me ouviu, e fez com que aquela tempestade cessasse. E eu estou aqui nesta noite, se preciso for, eu mudo a natureza para te abençoar, eu mudo a circulação do vento, só para ver Deus agir na tua vida, só para o meu poder se aperfeiçoar na sua casa, só para que você entenda que eu sou o Deus da tua vida, o Deus do teu ministério, o Deus daquilo que te falei quando você era criança, e sou o Deus também da tua velhice, sou o Deus de você agora adulto, porque nós nos esquecemos muito disso nos dias que nós passamos. Existe um grupo muito grande de pessoas, irmãos, que estão tentando fazer, sabe o quê? Ludibriar os milagres de Jesus. Não, na verdade Jesus, Ele não veio simplesmente para salvar o homem, mudar. O que Ele quer é que você tenha um coração, seus sentimentos transformados. A sua aparência pode ser a mesma, a sua conduta pode ser a mesma, o modo de pensar pode ser o mesmo, mas na verdade nós sabemos que o Evangelho ele muda, ele transforma, ele santifica, ele transforma o modo do homem pensar. Jesus, quando ele se deparou com uma mulher prostituta, ele disse para ela: vades e não peques mais, e aquela mulher teve o seu caráter transformado por causa do que Jesus falou ao seu respeito. As pessoas estão querendo usar uma falsa teologia, queridos irmãos, para poder mascarar o Evangelho de Jesus. Já chegaram a dizer assim que, na verdade, quando André estava junto com Jesus, à beira daquelas águas e Jesus ensinando, ele não transformou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus queria ensinar naquela circunstância era que os nossos corações precisam ser modificados para nós termos um coração mais sensível à voz de Deus. Isso é uma mentira. Jesus transformou, alimentou a multidão e continua alimentando o seu povo por meio da sua palavra. Os ventos eram contrários, Jesus estava dormindo, e ele então despertando, ele repreendeu o vento. Irmãos, Jesus repreendeu o vento e diz assim: vento, cala-te. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu fico pensando nessa circunstância e eu conto outro testemunho. A minha bisavó, ela tem 92 anos. E eu me lembro que um dia também eu falei: pastor, eu estou indo em paz que a minha bisavó está internada. E eu cheguei lá no hospital e ela estava deitada, com oxigênio, com um monte de aparelho, e que nós sabemos um ambiente de hospital, pi, 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 pi. Eu falei assim: Jesus, eu acho que a dona Sebastiana dessa vez ela vai. E ela estava com uma pneumonia muito forte. E nós oramos. Eu lembro que numa sexta-feira o presbítero Cristiano estava dirigindo o culto, e eu mandei um pedido de oração aqui para cima. E quando o pedido chegou, ele leu, a igreja orou, passou alguns dias, a minha mãe falou assim: ela está em casa. Já fazem quase 3 anos isso, porque Jesus continua falando para os ventos: cala-te. Qual é o teu problema nesta noite, querido irmão? Qual é a circunstância que tem te afligido? Qual é a provação que chegou na tua casa? Qual é o momento adverso que você tem enfrentado no seio da onde você trabalha? Jesus me trouxe aqui para lembrar você nesta noite: Ele continua sendo a resposta para você que os homens não têm. Ele continua sendo a resposta que a medicina não tem. Semana passada nós estávamos lá em Uberlândia, e eu cheguei perto de um rapaz, e nós estávamos conversando a respeito do pastor Ezequias. O pastor Ezequias quase morreu, era bem mais fortinho do que eu, ficou quase 30 dias internado por causa da Covid. Só que tem uma coisa, irmãos, a igreja orou, a igreja intercedeu, eu creio que ele, enquanto estava em sã consciência, e Jesus ouviu e resolveu manifestar-se, e olhou para a Covid e falou assim: Covid, vai embora.
Jesus nessa noite está falando com alguém ao seu coração. Basta uma palavra de Jesus para essa circunstância mudar. Basta uma palavra de Jesus para essa porta se abrir. Basta uma palavra de Jesus para que esse momento turbulento ele pare. Jesus não precisa de autorização do juiz da comarca de Cássia. Ele faz e não pede para ninguém. Ele opera e ninguém consegue parar quando ele faz. Nós estamos, irmãos, condicionados a ir a lugares errados por muitas das vezes. Se instala um problema na nossa casa, presta bastante atenção no que eu estou dizendo aqui. Muitos tempos mudaram e eu não estou, irmão, aqui negligenciando a medicina. Mas antigamente, quando alguém passava por um momento de provação, o primeiro lugar que ele buscava, sabe aonde era? Não era lá no postinho. Não era ir lá na prefeitura brigar com o prefeito municipal. Ele ia na casa de um irmão que muitas vezes não sabia nem ler. Ele tomava esse vidro aqui, ó, esse vidro de óleo de unção, e pegava ele e chacoalhava 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ia lá na fronte da pessoa e falava assim: enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus. Sabe o que acontecia, irmão? Não tinha cardiologista, não tinha urologista, não tinha médico nenhum que podia fazer, mas Jesus fazia, ou melhor, Ele faz, e está aqui nesta noite dizendo para você: eu posso curar essa enfermidade, eu posso curar você deste mal, eu posso repreender isso que você tem passado. Robert, o que eu estou nessa noite aqui querendo ou requerendo do Senhor é que Jesus vá em alguém lá na minha casa, porque ele não pode vir na igreja. Jesus está falando com você, está dizendo assim: eu posso curar ele agora, eu posso curar ela agora, eu posso intervir nessa situação neste momento, porque Jesus é Deus. Irmãos, perceba uma coisa: Jesus estava naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar propício para que Jesus pudesse anunciar a sua mensagem. Não existia revolução industrial, o mundo não era barulhento como hoje. Jesus estava em um palco, um lugar onde existia água e paredes, e possivelmente quando ele falava, a voz dele ia até lá e voltava. E Jesus agora estava naquela condição anunciando de parábolas. Sempre que Jesus falou de parábolas, ele usou semente, ele usou moeda, ele usou pessoas. Ele sempre falou, utilizou-se de coisas pequenas para demonstrar as grandezas do seu reino. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos entender: Jesus não precisa de grandes coisas para fazer nada na nossa vida. Jesus não precisa do seu diploma, ainda que você o tenha conquistado com muito apreço, e deve sim se orgulhar disso, mas ele não precisa dele. Jesus não precisa da nossa carteirinha de membro. Jesus não precisa da escritura desse prédio. Jesus não precisa do IPTU do ano de 2022 quitado para ele fazer alguma coisa nessa casa de oração. Ele simplesmente chega, diácono Zéu, e diz assim: você entrou enfermo e vai sair curado em nome de Jesus. Você entrou aqui perdido, mas eu vou te achar. Você entrou aqui sem saber o que fazer, mas eu vou guiar os teus caminhos, eu vou direcionar a tua vida, eu vou endireitar as tuas veredas. É isso que Jesus faz. Jesus então se coloca de pé agora naquela circunstância, e me chama a atenção porque o texto diz assim que ele estava dormindo e ele despertando. Irmão, Jesus é maravilhoso. Nós pensamos que Jesus está dormindo, mas lê o texto. A Bíblia diz assim, Zezinho, que ele não levantou igual nós. Ele falou assim, ele já levantou repreendendo, ele já levantou assim, falou: vento, cala-te. Essa é a forma com que Jesus opera em nós. Essa é a forma com que Jesus muda a circunstância. Essa é a forma. O irmão Tarcísio estava aqui testificando. Os irmãos sabem que ele está afastado do serviço, como ele testificou. E semana passada a irmã Sara Porto estava ajudando ele a marcar uma perícia. E quando ela entrou lá no sistema para poder, falou: ai, Robert, eu não sei o que aconteceu aqui, mas a perícia dele já foi prorrogada. Eu sei, Jesus, ele repreende ventos contrários e faz com que as coisas se coloquem tudo no seu devido lugar.
Nós nos esquecemos que Deus, irmãos, Ele não é o Deus simplesmente das coisas grandes, Ele é o Deus dos mínimos detalhes. É por isso que tem dia que você está com vontade de comer uma coisa muito simples, alguém chega assim, eu não sei porquê, mas eu vim aqui te trazer isso, eu vim abençoar a tua vida nesse dia, porque Deus cuida dos detalhes da nossa vida, Deus conhece os detalhes da tua vida sentimental, Deus conhece os detalhes da sua vida com seus filhos, Deus conhece os detalhes do lugar aonde você trabalha, e por vezes as pessoas não te compreendem lá, mas Jesus está falando com você nessa noite. Eu sou o Deus das coisas grandes, mas sou o Deus das pequenas também. Eu sou o Deus que opero em meio ao mar vermelho que precisa se abrir, mas opero num lago onde estão 12 discípulos simplesmente desesperados. Eu olho para aquele vento e falo assim, vento, cala-te, e olho também para o mar, porque Deus, irmão, não começa as coisas e não termina não. Nos diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até nos dias de Cristo Jesus. Fica tranquilo, porque Jesus, Ele começou e Ele vai terminar. Fica tranquilo, porque Jesus, Ele não é aquele assim simplesmente, não, irmão, o pastor Elias até brinca muito sobre isso, né? Deus da portinha. Não, irmão, Deus é o Deus da porta, Ele vem, Ele abre, Ele escancara ela, e ninguém, não tem inferno que para. A Bíblia diz, irmão, que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Xerimício de Cássia Nébia, Calamante orabadagassuri miandagai. Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer, as portas que eu abri na tua vida, ninguém vai fechar. As portas que eu abri para você, ninguém vai poder fechá-las. Pastor Elias, Deus nessa noite, Ele fala no meu coração, diz assim para o meu servo, que a porta que eu abri, não tem levante, não tem calúnia, não tem nada que pode fechar, porque fui eu quem abri a porta. Nós nos esquecemos disso. Ele disse para aquele mar, e falou assim, mar, perceba que as águas ali eram tranquilas, irmãos. As águas eram tranquilas porque não era um lugar de muitas ondas, mas de tempos em tempos a circunstância era contrária, era adversa. É aquele tipo de coisa momentânea que nós não prescrevemos que elas aconteçam. É aquele momento que onde a gente fala assim, oh, glória a Deus, esse mês entrou um dinheirinho a mais, e agora eu vou guardar, porque Natal desse ano, o porco que se prepare, porque eu vou comer do rabinho até o focinho. E aí a gente põe o dinheiro lá no banco e fala, o mês que vem tem mais. E aí, irmão, vem o próximo mês, aí vem Covid, vem enfermidade, vem o automóvel que estraga, vem uma circunstância adversa, vem uma parcela da faculdade que parece que você não dá conta de pagar, vem um momento de provação e o cartão atrasa, mas Jesus te trouxe aqui para dizer, fica tranquilo, porque Ele vai olhar para essa circunstância e vai dizer para esse mar, cala-te. Ele é Deus na tua vida de todas as circunstâncias. Nós nos esquecemos disso, nós olhamos para o mar bravio, para a circunstância difícil e falamos assim, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como vencer essa situação, agora eu estou perdido mesmo, mas Jesus está dizendo para você nessa noite, fica tranquilo, eu vou voltar com que essas águas, elas sejam tranquilas, elas sejam de uma forma muito tranquila na sua vida. Robert, o que você está querendo dizer com isso? Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar, irmão. Não tem mar bravio que vai nos fazer parar, não tem vento contrário que vai nos fazer desistir, não tem provação que vai querer parar a igreja do Senhor Jesus. Ele é Deus da nossa vida. Ele é Deus desta igreja, Ele é Deus dessa cidade, Ele é Deus desse estado, é Deus dessa nação. Nós estamos tão preocupados com coisas políticas, ficamos num blá blá blá. Não, irmão, Jesus está cuidando de tudo, e não é por causa de A, de B ou C, é porque o nosso Deus, o nosso eterno Deus, Ele continua cuidando da nossa vida. E às vezes a gente entra nessas furadas, entra nesses barcos. Vamos continuar. Irmão, aqui está uma outra circunstância. Jesus vai colocar tudo no seu lugar. E a Bíblia diz assim, o vento se aquietou. A voz de Jesus, ela é maravilhosa.
Quando nós vamos ler o Salmo, a Bíblia diz assim: ele falou e por causa da sua voz, a terra se derreteu. Jesus falou para aquele vento: cala-te. Falou para o mar: aquieta-te. E a Bíblia diz assim: então o vento aquietou e houve grande bonança. Jesus nessa noite, Ele tem uma palavra para mim, mas Ele tem uma palavra para você também. Esse momento de choro, de tristeza, de desespero, de angústia, está muito próximo de terminar, porque eu vou entrar nessa circunstância e você vai ter bonança na sua casa, vai ter júbilo lá, irmão, vai ter festa. Por favor, me chama, porque nós vamos glorificar a Jesus junto, nós vamos viver um tempo de bonança na nossa vida. Nós nos esquecemos disso. A gente vai no hospital, o médico fala não tem jeito, a gente fica choroso. Olha aqui, eu falei de sexta-feira, e eu tenho uma circunstância que eu aprendi, irmão, na minha adolescência. Eu via meus pais brigando, às vezes, discutindo em casa. Eu saía de mansinho, entrava para o meu quarto, fechava a porta, ajoelhava e chorava nos pés de Jesus. O irmão Lazinho, que a irmã Merinda viu sexta-feira, eu vim lá de Passos para cá, quase que calado. O pastor Elisa, acho que mandou mensagem para mim umas 2 vezes. Mas só que tem uma coisa, lá dentro de mim, você sabe por quê? No meio dos problemas, muita gente murmura. Muita gente reclama, muita gente fala contra a igreja, fala contra o pastor, quer culpar A, quer culpar B, quer culpar o esposo, quer culpar a esposa, quer culpar os filhos que não estão na presença do Senhor. Mas existem muitas circunstâncias e tempestades que elas são para Jesus nos levar a outra dimensão. Fica tranquilo, porque Jesus está cuidando de você. O momento da bonança vai chegar, não murmura não. O momento de você rejubilar o Senhor vai chegar. Deixa de desespero, deixa de inquietação, coloca essa ansiedade, sabe aonde, irmão? No lugar onde ela tem que estar. Pedro vai dizer isso: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, 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 e está dizendo: eu vou continuar cuidando, meu filho. E a Bíblia diz assim: e eles então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. O conjunto cantou que é o Yeshua, é o único digno do nosso louvor. É o todo-poderoso, é o fiel, é o santo, é o justo, é o verdadeiro. É o que está aqui nessa noite dizendo assim: ó, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu intervenho nos teus problemas, eu sou o Deus da tua vida. Eu já estou encerrando, irmãos. Há muitos momentos da nossa vida que nós nos esquecemos que o momento ou o lugar onde Jesus trabalha é diferente de nós. Como eu disse para os irmãos, na ótica humana, nós iríamos para Jerusalém para ver os pronúncias de Jesus. Mas acredita-se que nessa região, naquele lugar onde ele estava, chamada de Tibéria, do outro lado, onde existiam 10 cidades, uma próxima das outras, que a Bíblia vai chamar esse lugar de Decápolis. Deca vem de 10 e polis de cidade. Foi o palco, ou melhor, o ambiente aonde Jesus operou mais da metade dos seus milagres. Acredita-se que dos grandes 33 milagres relatados por Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia Sagrada, pelo menos 18 deles foram registrados próximo àquele lago. Um deles que nós conhecemos foi quando Pedro foi ter com Jesus e andou sobre as águas. Nós vamos ver Jesus passando por Cafarnaum, uma cidade, um lugar muito desprezado, e naquele lugar ele operando milagres.
Jesus me trouxe aqui para dizer para você, irmão, nessa noite, mais uma vez, o ambiente pode ser desfavorável, a condição que você está pode ser desfavorável, mas as tempestades que você tem passado, elas são para te levar para uma dimensão maior. Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja nesta noite mais uma vez. Jesus está falando conosco, com a igreja Assembleia de Deus da Colheita. Nós vamos, queridos irmãos, passar por esses momentos que nós enfrentamos, mas logo ali, nós vamos para uma dimensão maior, porque Jesus tem promessas para essa igreja, Jesus tem promessas para esse campo. Nós vamos vivenciar dias aonde esse púlpito vai ficar pequeno, porque Jesus vai levantar ceifeiros na tua seara, a sua obra vai crescer, e não tem vento contrário que vai poder parar o poder do Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé junto comigo, com permissão do nosso pastor.